Hello, Teacher Jaqueline Miranda, bem-vindos ao meu canal Inglês em Focus. E hoje eu vou ensinar para vocês o verbo to be no presente. É isso mesmo, o famoso verbo to be, aquele que quando você pensa que já ficou livre dele, ele surge do nada para lhe assombrar. O verbo to be que te acompanha, sei lá, desde a 4ª série, vai até o ensino médio, mas nem sempre se aprende. Então, tem muita gente que ainda tem bastante dificuldade com o verbo to be. E se esse for o seu caso, assista esse vídeo até o final, que ele poderá ser muito útil para você. Primeira coisa, o verbo to be ele tem 2 significados. Ele pode significar tanto ser como estar. É que nem o meu shampoo. Ele é 2 em 1. Sabe aquele shampoo que vem misturado com condicionador, tudo junto assim na mesma embalagem, no mesmo recipiente, shampoo e condicionador junto? É o verbo to be. Ele é 2 em 1, ele significa ser ou estar. É o contexto que vai dizer o que ele está significando. Por exemplo, se eu usar a frase, se eu quiser dizer ele é canadense, eu vou dizer em inglês he is Canadian. He is Canadian. E nesse caso, é claro que o verbo está significando ser, né? Ele é canadense, porque se eu traduzir ele está canadense, não tem lógica, não vai fazer sentido nenhum. É como eu dizer I am Brazilian, eu sou brasileira. Né? Não faz sentido eu dizer eu estou brasileira. Mas, e se eu quiser dizer eu sou bonita ou eu estou bonita, como é que eu faço aí para diferenciar essas duas frases? Em inglês não tem diferença, você vai falar da mesma maneira. I am beautiful. I am beautiful. Né? I am beautiful. Eu sou bonita ou eu estou bonita. E aí você vai ter que acrescentar mais detalhes, né? Dar umas explicações extras para que a pessoa entenda o que é que você está dizendo, se você é bonita ou se você está bonita. Mas aí já é um assunto talvez para um próximo vídeo. O verbo to be, então, gente, na sua forma conjugada, vai ficar am, is ou are. Só essas 3 palavrinhas, né? Conjugada no presente. Am, is ou are. E vai ficar assim. I am, que significa eu sou ou eu estou. You are, no singular, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. It is, ele é ou ele está. Ou então ela é ou ela está. Né? Esse it eu uso para me referir a um objeto ou um animal, né? Uma coisa ou um animal. E aí vem o plural, né? As pessoas no plural. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles são ou eles estão. E como é que eu faço para saber quando é que eu estou dizendo você é ou vocês estão? Você é ou você está, ou vocês são, vocês estão. Como é que eu faço para diferenciar em inglês o singular do plural? Não tem diferença em inglês. Você vai falar you are para o singular e you are para o plural. Como eu disse, é o contexto que vai dizer, sempre é o contexto. Se você estiver falando diretamente, né, com a pessoa ou com as pessoas, você vai apontar. Se estiver na sala de aula, você vai apontar para o aluno. You are intelligent. Você é inteligente. E aponta para um aluno só. You are. Aí eu sei que estou me referindo ao singular. E se eu quiser falar com a turma toda, eu vou apontar também. You are my best students. Vocês são meus melhores alunos. You are my best students. Então, é o contexto que vai estar lhe orientando, aí, lhe dizendo se está no singular ou no plural. Também existe a forma contraída do verbo to be. Né? Você pode abreviar para falar da maneira mais natural possível, assim como os nativos, né? Falar mais rápido um pouquinho. Por exemplo, I am vai ficar I'm. I am a teacher. Eu sou professora. Eu posso abreviar e ficar I'm a teacher. Eu sou professora. O you are vai ficar your. É meio estranho, gente, mas é assim mesmo. Your. He is vai ficar his. She is. She's. It is vai ficar its. We are vai ficar were. You are no plural vai ficar your também. Your. E they are vai ficar their.
there, na forma contraída. O verbo to be ele é considerado uma exceção entre os outros verbos. Por quê? Porque na hora de formar uma frase na forma negativa ou interrogativa, ele não vai precisar de um verbo auxiliar, como os outros verbos, né, que são conjugados no presente, ele vai precisar do auxiliar do ou das. Né? O does, que é só para indicar, não tem significado nenhum, é só para indicar que a frase está no presente, e esse does é utilizado para as terceiras pessoas do singular, he, she, it. No caso de uma frase com o verbo to be, não preciso nem do do e nem do does, ele dispensa, né? O verbo to be ele é especial e ele não precisa de nada disso. Ele mesmo, além de verbo, faz a função de verbo auxiliar na frase. Como é que eu faço para formar uma frase na forma negativa com o verbo to be? Como eu disse o exemplo no início, né, na forma afirmativa, eu falei I am a teacher, eu sou professora. Se eu quiser dizer que eu não sou professora, eu só vou pegar o not, que é uma partícula de negação, e acrescentar na frente do am, ou seja, na frente do verbo to be. E vai ficar I am not a teacher. I'm not a teacher. Eu não sou professora. E para transformar numa pergunta, o próprio verbo to be também vai fazer a função de auxiliar. Eu só vou jogar ele para o início da frase para transformar numa pergunta, né? Trocando de lugar com o pronome. No caso, o am vai para frente e o I vai para a posição, para o lugar onde estava o verbo to be. E vai ficar am I crazy? Por exemplo, am I crazy? Eu sou louca, eu estou louca. Am I crazy? O am foi para o início, né? O verbo to be. Vamos ver um exemplo com o verbo is. Eu posso dizer, deixa eu ver, uma frase com is. He is my brother. He is my brother. Ele é meu irmão. Na forma negativa, eu só coloco not depois do is. E vai ficar, he is not my brother. Ele não é meu irmão. Né? O not vai para depois do verbo to be. He is not my brother. E se eu quiser fazer uma pergunta? Muito simples. Eu pego o is, jogo para o início da frase e pego o he e vai para o lugar do verbo to be. Eles trocam de posição. E vai ficar, is he my brother? Né? Digamos que, sei lá, meu pai pulou a cerca, que estão falando por aí que alguém é meu irmão. E aí eu pergunto, is my brother? Ele é meu irmão, né? E aí, se eu quiser fazer uma frase aí com o are, vamos ver um exemplo com are na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Por exemplo, they are at school. Eles estão na escola. They are at school. Eles estão na escola. Na forma negativa, eu coloco o are para o início da frase e o they vai para o outro lado e vai ficar are they at school? Eles estão na escola. Are they at school? Eles estão na escola. E se eu quiser formar uma frase na negativa, muito fácil também. É como nos outros casos. Eu pego o not e coloco depois do verbo to be. Ou seja, eu boto o not depois do are. E vai ficar they are not at school. They are not at school. Eles não estão na escola. Ou então, na forma abreviada, na forma contraída, they aren't at school. They aren't at school. Existe a forma contraída também na forma negativa, né? Que are not vai ficar aren't. Is not vai ficar isn't. Então, por exemplo, he is tired. Ele está cansado. Eu posso dizer na negativa, he is not tired. Ele não está cansado. E aí, na forma contraída, fica he isn't tired. He isn't tired. Ele não está cansado. Mas e se eu quiser formar uma frase com o verbo to be, assim, no infinitivo, ou seja, sem ser conjugado? Se eu quiser usar o verbo to be do jeito que está, to be, numa frase, eu posso? Posso, contanto que o verbo to be seja o segundo verbo da frase. Por exemplo, para dizer que eu quero ser médica, eu vou dizer I want to be a doctor. I want to be a doctor. Eu quero ser médica. E aí, neste caso, o verbo to be ele foi o segundo verbo da frase. O primeiro verbo foi o want, que é o verbo querer. E eu também posso falar de uma maneira informal esse want. Eu posso usar wanna.
como eles usam muito na linguagem oral, né, na linguagem falada, nas ruas, os nativos, eles falam, I wanna be a doctor, né, eu quero ser médica, I wanna be a doctor, ou então, I wanna be an engineer. A gente usa muito o verbo to be para falar de profissões, então, eu quero ser engenheira, I wanna be an engineer, ou I want to be an engineer. Então, eu posso usar o verbo to be sem ser conjugado, contanto que ele seja o segundo verbo da frase, né, gente? Então, o verbo to be sem ser conjugado é exatamente isso, é quando o verbo vem com o to, né? E ele tá na forma dele normal, be. Em português, o infinitivo são aquelas palavras, aqueles verbos que terminam em are, ou ir, por exemplo, cantar, correr, sorrir. Em inglês a gente usa o to antes do verbo para indicar infinitivo. No caso, to be, ser, estar, né? Termina em ou ar, assim como em português. Bom, eu acho que eu já resumi tudo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido realmente útil, que tenha ajudado vocês, tirado suas dúvidas. Muito obrigado por assistir. Thanks for watching and see you on next video. See you